Tá, então ontem a gente fez uma revisão sobre bombeio mecânico e começamos a falar sobre bombeio de cavidades progressivas, né, que é o BCP. Então, eles têm uma aplicação muito parecida, porque os dois funcionam muito bem onshore, tá? Offshore, eles não são indicados, justamente porque eles são mais aplicáveis, né? Eles têm uma melhor performance para óleo de média e baixo API, né? Baixo grau API. Sim, estou gravando, Lu. É que eu gravo por fora, eu não gravo aqui pelo G Suite, eu gravo pelo OBS. Então ele. E outra, o peso da coluna de hastes, eles ficam ancorados na cabeça do poço e isso acaba dificultando, né? Os métodos alternativos normalmente são a bomba de ABSS, né? Na BCS, desculpe, que é o bombeio centrífugo submerso, e o gas lift, tá? Então, a gente vai ver, né, que os outros métodos, esse daqui depende, o bombeio mecânico, da alternância do movimento ascendente e descendente, e esse daqui depende da rotação da coluna de hastes, e essa rotação vem da cabeça do poço, tá? Vem da onde aqui você está vendo o operador colocando a mão, tá? Então, essa cabeça aqui da bomba, da BCP, ela tem que sustentar todo o peso, tá? Então, quanto mais profundo você estiver, pior, tá? Então, por isso que ele não é utilizado no mar, né? É o principal motivo. E outro é que ele não tolera muita angulação no ângulo, tá? Então, postos direcionais também não são muito aplicáveis. Aqui, mais do que o engenheiro de petróleo, né? Aqui trabalha principalmente o engenheiro mecânico, o engenheiro elétrico, o engenheiro químico, tá? Também tem um cara de petróleo ali, mas é muito mais mecânica e elétrica do que outra coisa. Então, é uma das diversas áreas, né, que a pessoa que quer fazer uma engenharia civil, uma engenharia mecânica pode atuar, né, de forma indireta aí na indústria do petróleo, fazendo manutenção de bombas. Daqui a gente passou, é, acho que a gente viu até esses vídeos, não é? Então aqui, então basicamente são bombas de deslocamento positivo que eu tinha falado, ou seja, só deslocam em um sentido, no sentido ascendente, tá? Então o rotor, estator, a cabeça de acionamento que fica lá em cima, tá? Então aqui a bomba é isso daqui que fornece energia, tá bom? Então ela vai rodando essa coluna de hastes que faz o parafuso sem fim, né, que é esse rotor, pressurizar o fluido contra a parede do estator e com isso você tem movimento ascendente, tá? Aqui eu tinha passado um vídeo, né? Vou dar uma antecipada aqui para a gente ir já direto para a bomba de fundo. Então, cabeça de acionamento na superfície, o painel de controle, a haste rodando, tá? Vindo pelo movimento do motor que está lá na superfície. Aí, ó, o rotor comprimindo o óleo aí, que está sendo o óleo, água e areia representado vermelho, né? Contra o estator, tá? Eu tenho até uma miniatura dessa bomba, só que ela tá aí tá em Cabo Frio, não tá comigo aqui em Campinas, então, senão eu até mostrava para vocês aqui no vídeo. Aqui são outros exemplos também de bomba. Aqui está mostrando ela em laboratório, né? Como eu falei para vocês, aqui ela faz deslocamento positivo e negativo, né? Ou seja, ela faz o deslocamento nos dois sentidos, não porque ela atue nisso daí, mas para mostrar a robustez do produto. Porque eu fui em vários fabricantes, você tem vários fabricantes disso. Aí aqui já ele é mais ilustrativo, né? Eu gosto desse exemplo por conta disso. Que ele mostra ali o parafuso sem fim, né? O rotor, comprimindo as esferas frente ao estator, mostra a entrada e a saída, né? Então aqui ele mostra muito bem, né? Conforme vai sendo produzido. Então isso daí ilustra. Então cabeça de acionamento, eu falei para vocês, é o que fica do lado de fora, o lado externo, né? Onde a gente tem acesso é, manualmente. Né? Então, o objetivo principal é fornecer a energia mecânica necessária para movimentar a bomba, bem como sustentar o peso das colunas. E é composto por isso tudo aqui. Tá? A gente vai ver um pouco mais em detalhes mais à frente cada um deles.
Isso daqui eu tinha comentado também na outra aula, que é justamente o grau do aço da haste, tá? E a profundidade. Atenção nesse gráfico, tá? Esse gráfico aqui, ele diz muita coisa, né? Ele diz a diferença da composição do material, né? A influência que a composição do material vai ter na produção em barris por dia e em função da profundidade. Então você vê, conforme a gente vai aumentando a profundidade, você baixa exponencialmente a sua capacidade de produção. Então por isso que não vale a pena você usar em poços muito profundos, tá? A pressão hidrostática não permite com que vazões economicamente viáveis sejam produzidas. Aqui é importante também mostrar porque, por ser um parafuso sem fim, se você olhar da parte de baixo, você vai ver que o rotor ele vai ter 3 posições, né? Esse tipo de rotor, né? Existem alguns outros tipos de rotores, mas esse daqui é o clássico, tá? É o mais utilizado aí. Os outros vai depender muito da quantidade de gás, da quantidade de enxofre, da quantidade de areia. Você pode ter um rotor que ele não é circular, ele é hexagonal ou ele é triangular. Eu acho que eu tenho algumas ilustrações que mostram aí à frente. Mas é basicamente isso. Isso daqui são duas peças, tá? Então são duas peças que se encaixam. Quando elas se encaixam, se você olhar por baixo, você vai ver que conforme ele vai rodando, ele vai ocupar 3 posições, uma na esquerda, uma à direita e uma no centro, tá? Então, o objetivo da bomba de fundo é conduzir o fluido da admissão para o recalque, né? O recalque aqui é essa parte interna, fornecendo a pressão necessária para que o petróleo chegue até o ponto de coleta na superfície, tá? Então, esse é o objetivo da bomba de fundo. Então, principais características do BCP, né? Habilidade para bombear óleos viscosos, é como eu falei para vocês. E isso é muito comum em terra, né? Mais comum a gente achar óleos viscosos em terra do que no mar, né? Por que é mais fácil a gente achar óleo viscoso, mais viscoso em terra do que no mar? Pelo menos aqui nas Américas, né? Talvez com exceção aí da Venezuela, que tem uma quantidade assim relevante de petróleo em terra, porque é o predomínio da decomposição da matéria orgânica animal, né? Não da matéria orgânica vegetal. Então, a presença de água é reduzida, né? A presença de gás também é reduzida. Então, isso propicia uma geologia, né? Um sistema petrolífero, todo um grau de maturação que vai acabar resultando num grau PI mais pesado. Permite trabalhar com elevadas concentrações de areia, tá? Também outra coisa que é muito comum, é um problema operacional. Tem como contornar? Tem como contornar, que é o gravel packer. Só que é um instrumento caro, é um instrumento que você não acha assim no varejo, né? Você tem que mandar fazer especificamente para aquele poço, então uma coisa muito individualizada. Então, mais vale você colocar uma BCP, tá? Sob condições apropriadas, pode trabalhar com gás livre, tá? Não trabalha bem com gás, você vai ter que adaptar todo o seu sistema, tanto o bombeio mecânico quanto o BCP. São dois sistemas, de novo, que esse daqui ele tolera mais areia. O bombeio mecânico, a tolerância dele é baixíssima, tá? Tanto para areia quanto para gás. Esse daqui, ele é um pouco mais tolerante, tá? Então é por isso que você tá, inclusive um dos critérios de escolha, né? Vamos lá, nesse poço, e aí, tá vindo uma quantidade relevante de areia? Né? Tá vindo uma quantidade de gás? Minimamente relevante? Ó, então, bombeio mecânico já não cabe, é BCP, tá? Se tiver vindo muito gás, tá? Quando eu falo muito gás aí, estou falando já 20, 30%. Aí um terço, com certeza, você já pode pensar no gás lift, tá? Que é um outro sistema que a gente vai ver lá na frente. Agora, quando você está vindo aí baixa, uma RGL baixa, né? De 10%, de 5%, aí não, você trabalha com BCP. E se o óleo for viscoso? Se o óleo for leve, também você pode optar pelo gás lift. Mas daí a gente vai ver mais lá na frente.
Acarreta menor investimento inicial em comparação com outros métodos. Também ele é mais barato, né? Apresenta simplicidade de instalação e de operação. Ele é um método consolidado, ele é muito mecânico, né? Então é mais fácil manutenção, já tem uma literatura bem vasta dele. Inclusive aqui tem uma apostila bacana também, depois eu posso até, para quem quiser seguir na área aí, né? Já fiquei sabendo que algumas pessoas aí vão fazer petróleo, fiquei feliz aí, bacana. Depois, quem se interessar por essa área aí pode me falar. Na verdade, quando eu saí da faculdade, essa foi a disciplina que mais me chamou a atenção, elevação artificial, assim, eu fiquei assim, era para mim essa parte, né, de petróleo soou como um hobby, né? Então eu estudava como hobby, foi uma disciplina assim que eu tive um professor que ele trabalhou na Petrobras com isso, então foi muito prática, foi bem bacana. Então eu lembro que eu saí da faculdade assim, apaixonado por essa área de petróleo, né? Eu até tentei seguir o mestrado e o doutorado nessa parte, só que os que valiam a pena eram tudo nos Estados Unidos. Eu até consegui ir lá, mas eu não consegui bolsa, né? Eu consegui ser aprovado nos programas de mestrado e doutorado deles lá, até porque não é nada do outro mundo. Você sabendo falar inglês, sabendo o que quer, eles te aceitam bem. Mas lá é caro, e o sistema educacional americano, ou coisinha cara. Acabou que eu fui para outro programa mais acessível. Unidade de acionamento de superfície de pequenas dimensões e baixo risco ambiental. Também isso é muito bom, tá, gente? Tanto bombeio mecânico quanto bombeio por cavidades progressivas. O risco ambiental é baixíssimo, tendendo a zero, tá? Dificilmente você vai ter um problema. Por quê? Normalmente esses poços eles não são surgentes. E se são surgentes, é uma baixíssima surgência e ela vai durar durante pouco tempo, tá? Ela vai ter uma vida útil de surgência muito curta. Logo, esse poço não representa perigo. Você não tem que se preocupar com BOP, essas são baixas produções. Então, ambientalmente, quando você vê um BCP e um bombeio mecânico, você não vai ter problema. Tá? Ainda mais hoje em dia, que está tudo digitalizado, você tem um monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tá? Então, você dificilmente vai ter um problema de cunho ambiental aqui, com esses tipos de bombeio. Então, seguindo aqui, olha, alguns tipos de rotores, tá vendo? Esse daqui já é um pouco diferente. Ele já não é todo, já não é uma esfera, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5 quinas aqui. De novo, vai depender muito da quantidade de enxofre, de areia, de gás, mas principalmente do enxofre, porque o enxofre ele vai deteriorando o elastômero, não é, do estator, aquele plástico, bota entre aspas aí, que compõe aquela cápsula que vai encapsular o rotor. E aquilo tem que ser trocado com uma certa frequência, tá? Então, imagina, aquilo é como se fosse o pneu do sistema. Vou botar aí de forma bem grosseira, só para vocês entenderem. Então, ele tem vida útil, tá? Assim como o pneu, né? Se troca aí de um carro popular, normalmente a cada 10 mil quilômetros, não é? Você tem que trocar aí o pneu, até às vezes menos. E a mesma coisa o estator, né? Ele tem uma quantidade de horas que ele suporta trabalhar, tá? E essa quantidade de horas, ela não está ligada apenas ao atrito do rotor, e sim às especificidades químicas do fluido, principalmente areia, gás e enxofre. Então, isso vai influenciar na eficiência volumétrica. Quando eu falo eficiência volumétrica, é a capacidade de produção, quantidade de vazão, quantidade de óleo que ele faz chegar lá em cima. Tá? Então, olha só, a eficiência máxima, né? Então, aqui a gente tem uma curva de 0 metros, tá? E conforme a gente vai aumentando aqui, deixa eu ver se está em metros. Tá, em metros. Até 2.000 metros, tá? Então, olha aqui eu tenho 100% de eficiência, 200, quando eu chego aqui em 400 metros, ele já baixa um pouco. Então, reparem, aqui o que eu tenho? Eu tenho 10 metros cúbicos por dia, tá? 10 metros cúbicos
a essa profundidade aqui. A 200 metros eu continuo tendo algo bem próximo de 10 metros. Abaixou um pouquinho aqui, mas vamos considerar 10 metros. Aqui já baixou um pouco mais. Então, quando você chega a 600 metros, aqui, deixa eu ver aqui onde deve bater 9. Aqui 5, né? Aqui 7,5, 8, 9. 9 deve ser aqui, ó. Então, ó, com 800 metros, eu já saio de uma eficiência de 10 metros cúbicos por dia e já chego aí a algo em volta de 9 metros cúbicos por dia, né? Então, eu saio aí... eu já tenho uma redução que não necessariamente vai comprometer a viabilidade econômica, mas eu já tenho uma redução. Então, olha só, quando eu chego aqui a 1.200 metros, eu já abaixo em 20% a capacidade volumétrica de produção do meu BCP. Tá? E quando eu chego... Mas olha só, quando eu chego aqui em 1.200, 20%, né? Aqui eu vou abaixando e olha aqui. Em 1.800 metros, a minha eficiência é zero. Zero. Simplesmente para um poço aqui, para essas condições de 100 rotações por minuto, tá? A gente pode controlar a rotação dessa bomba também, desse rotor. Simplesmente eu já não consigo produzir nada. Tá? Então, só para vocês verem como aquilo, quando você começa a baixar, né, você já chega aqui num 20, tanto que ele destacou 20%, então a partir daqui talvez já não valha mais a pena você usar o BCP, tá? Já está profundo demais. Tá? Então essa é uma limitação que vai implicar na escolha ou não desse método de bombeio artificial. Tá? Profundidade. Tá? Então esse gráfico aqui, ele traz um experimento prático, real, justamente disso. Tá? Então essa curva aí, ó, é de 10 a 1.200. Então de 10 a 1.200 vale a pena eu utilizar o BCP nessas condições. Eu não lembro de onde eu tirei esse estudo, eu poderia ver aqui as características do grau API, né? Traria mais informações para a gente entender melhor. Mas esse gráfico ele não é uma verdade absoluta para todos os tipos de poços. De novo, ele é muito específico, tá? Mas é bem próximo disso. O que a gente tem que saber é que a profundidade é extremamente relevante para a escolha do método de elevação artificial mais adequado. Então, o exemplo a seguir apresenta que caso tenhamos duas bombas com o mesmo valor de interferência, rotor e estator, né? Ou seja, que forma essa cavidade, ao se adicionar um número maior de cavidades, a eficiência da bomba aumentará porque existirá uma menor pressão diferencial entre as cavidades, tá? Vamos lá, mas o que isso quer dizer? Então, vamos supor que eu tenho dois tipos de bombas. Essa bomba aqui, ó, ela tem 1, 2, 3, 4 cavidades, tá? Para o mesmo poço, mesma profundidade, mesmo grau API. Eu tenho duas bombas, uma bomba com 4 cavidades e uma outra bomba com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cavidades. 4 cavidades, 7 cavidades. Não sei se está claro aí para vocês. Deixa eu destacar aqui com a caneta. Então, olha, 4 cavidades, 7 cavidades. Olha aqui a eficiência volumétrica. Então, eu consigo do óleo que entra na bomba, 85% chega na superfície. Tá? Esse daqui, do óleo que entra na bomba, com 7 cavidades, 95% chega na superfície. Então, eu tenho um melhoramento de 10% na eficiência volumétrica ao adicionar mais cavidades. Tá? E por que isso acontece? Por conta do diferencial de pressão. Aqui, como eu tenho mais cavidades, cada cavidade vai ter vai estar menos exposta a uma pressão elevada, tá? Então aqui cada cavidade está tendo que suportar, como eu só tenho 4, elas têm que dividir essa pressão, tá? Então fica 35 psi de pressão de diferencial aqui. E o que acontece? Como eu falei para vocês, o elastômero ele tem uma deformação elástica, tá? Então quando o rotor ele comprime o óleo, a água e a areia
contra o estator, ele vai ceder. Então, quando ele cede, ele vai deixar escorregar. Então, esse óleo, parte desse óleo, ao invés de subir, vai descer. O quanto? Nesse caso aqui, 15%. Do fluido admitido, 15% escorrega, volta para o reservatório, tá? Deixa de subir. Já aqui, quando eu acrescento um número de cavidades, saindo de 4 indo para 7, o escorregamento é minimizado, né? Então agora 5%. E olha aqui o diferencial de pressão. Eu saí de 35 PSI, fui para 17,5, tá? Então o que eu posso afirmar com essa ilustração? Que o aumento do número de cavidades reduz o diferencial de pressão dentro delas, fazendo com que eu minimize o escorregamento do fluido, tá? Então aqui, ó, agora beleza, entendido isso daqui, essa ilustração, eu venho para essa daqui, vazão em função da profundidade, vazão aqui, profundidade aqui, tá? Então para 1.200 metros, tá? As duas bombas, então eu tenho aqui, essa curva aqui, ela mostra a de 4 cavidades e aqui de 7 cavidades. Então, para 1.200 metros, eu tenho 95% de eficiência volumétrica para a bomba de 7 cavidades. E para 1.200 metros, eu tenho 85% de eficiência volumétrica para a bomba de 4 cavidades. O que não é verdade para 1.800 metros. Tá? Então, para 1.800 metros, olha o que acontece. A bomba de 7 cavidades ela tem 85% de eficiência volumétrica e a de 4 cavidades, 0. Então, o que aconteceu ali? Você vê que a bomba de 7 cavidades ela é mais versátil do que a bomba de 4 cavidades. Tá? Mas essa bomba de 7 cavidades, ela requer um rotor adaptado. De novo, você tem que mandar fazer, gente. Não é simplesmente você chegar na prateleira, você vai lá no Mercado Livre do Petróleo e Gás e pega e compra. Não. E por falar nisso, por um acaso até tem um site, né, de compra e venda online de equipamentos de petróleo nos Estados Unidos, Canadá. Tem uns sites aqui bem bacana, inclusive a gente pode comprar, né? Porque, como eu falei, lá como o mercado é totalmente aberto, qualquer um pode abrir uma empresa de petróleo, desde que contrate, vai ter que contratar profissionais qualificados, registrados no CREA, né, o equivalente, mas você com dinheiro, da mesma forma que você pode decidir construir um prédio, né, se você tiver dinheiro aí, você vai contratar mão de obra especializada e você vai gerenciar uma construção, não é? E a mesma coisa acontece lá nos Estados Unidos em relação a petróleo. Você simplesmente compra um caminhão, que é uma sonda, onshore, você vai contratando pessoas, contrata sondador e pronto, você perfura. Tá? Então o mercado é livre a esse ponto de você pegar empréstimo no banco e montar a própria empresa de petróleo. Ele é livre a esse ponto. Né? Então Aí, por que eu falei isso? Porque justamente devido a esse nível de liberdade de empreitada petrolífera lá nos Estados Unidos, esses equipamentos eles passam de mão em mão, eles são usados assim e são repassados muito facilmente. Então você consegue comprar esse tipo de bomba com uma certa tranquilidade. Então aqui tem um comparativo justamente sobre esses dois métodos que nós vimos até agora, o bombeio mecânico por hastes e o bombeio por cavidades progressivas. Eu gosto de meio que fazer esse comparativo justamente porque eles são muito parecidos nas suas aplicações. Tá? Então, para se preferir um dos métodos, a resposta deve convergir para uma das características abaixo, razões técnicas e razões econômicas, sempre. Tá? Então, o método opera tão bem ou melhor que outros sistemas? Então, primeiro, a gente tem que ver profundidade, produção de areia, produção de gás. Tá? Esses são os 3 principais fatores. E razões econômicas. O médio de elevação deve proporcionar menores custos globais de operação, que eu falei. A tolerância do bombeio mecânico é muito menor em relação a areia, gás e profundidade, quando comparado com o bombeio por cavidades progressivas. Ele tolera um pouco mais. A tolerância dele também é baixa, comparado com outros métodos. Tá? Então, a finalidade do poço é produtor?
É injetor? É injetor de quê? Tá? Então a gente tem que ver. Localização do poço, está em terra, está no mar, tá? Tipo e qualidade da rocha, essa é uma rocha carbonática, é uma rocha vaporítica, ela é uma rocha susceptível a desmoronamento, tem que ser levado em consideração. Tipos do fluido presente, daí cansou de falar já, né? Profundidade de pressões envolvidas, então a pressão envolvida, o número de cavidades, por exemplo, é uma possibilidade. É uma possibilidade de mudança, né? Quando você consegue estabelecer quais são as pressões envolvidas no processo de produção. O tipo de bomba, ser tubular ou insertável, também deve ser levado em consideração isso, porque quando as pressões são mais brandas, você provavelmente vai ter menos problemas, então você pode usar uma bomba tubular. Já uma insertável normalmente é para poços que tem maior pressão, maior quantidade de areia, porque você vai ter que intervir com uma frequência maior, tá? Quando eu falo uma frequência maior, gente, 4 vezes no ano já é demais, tá? Você fazer intervenções trimestrais, tá? Espera-se, assim, uma baixa frequência de intervenção, uma manutenção preventiva semestralmente, tá? Então, um baixo índice de manutenção seria semestralmente, anualmente, tá? Dependendo do tipo do processo. Uma manutenção assim, com uma frequência já elevada, já é 3, 4 vezes. 4 vezes com certeza. 3 vezes pode ser uma eventualidade, tá? Mas 4 vezes já é uma frequência muito grande, já a tendência de um sistema insertável. Aspectos de segurança, como eu falei para vocês, bombeio mecânico e BCP normalmente é tranquilo nesse aspecto, é mais preventivo do que outra coisa. Considerações econômicas, menores custos, padronização de equipamento, isso daí também é importante. Então aqui está um comparativo do espaço ocupado por eles na superfície. Como vocês podem ver, o BCP ele é mais discreto, tá? Então isso também é um facilitador, tá? O bombeio mecânico ele já fica mais exposto visualmente, né? Ele já chama mais atenção. Aqui estão alguns exemplos no Brasil, tá? Eu fiz questão de pegar algumas coisas aí para o nosso contexto nacional. Como eu falei para vocês, no Nordeste isso é muito comum. Eu tive a oportunidade de ver várias unidades reais instaladas lá, em algumas instalações da Petrobras. Normalmente eles ficam bem afastados de regiões povoadas, tá? Ficam próximos a estradas, regiões bem remotas. Foram instalados aí, a maioria deles, os anos 70, anos 80. Lá nos Estados Unidos, como é muito mais antigo ao processo de urbanização deles, acaba que você tem esses métodos dentro de grandes conglomerados urbanos, principalmente em Houston, né, ali no Texas, no sul do Texas, né? Então o que acontece? Eles vedam, eles botam dentro de galpão, né? Eles construíram galpões em volta disso para que você tenha uma vida urbana ali, aquilo ali de certa forma não fique exposto a intempéries aí, né? Agente do intemperismo, enfim, que não tem uma poluição visual também. Esses dados aqui, eles estão, a ordem de grandeza dos valores aí estão desatualizadas. É, Se fosse atualizar aí, talvez a gente poderia, principalmente a parte monetária, né, poderia multiplicar aí por 10, pelo menos, né? Mas a nível dos dados operacionais, não, eles ainda funcionam bem. Então, faixa típica de operação do bombeio mecânico, tá? Então, isso daí é uma cartilha de apostila de empresas, tá? Então, isso daí é um dado técnico real. Então, isso daí, por exemplo, você vai vendo. Então, quanto mais você atingir essa faixa de profundidade de 100 a 1000 pés de profundidade verticalizada, né, com valores máximos aí 16 mil pés, a produção de fluido também, ele não pode, para poços que tem uma produção muito elevada, o bombeio mecânico não funciona bem, é melhor seja ir para o BCP. A temperatura também ele tem limite, está em Fahrenheit ali. A resistência à corrosão de boa é excelente, tolerância à temperatura, operações com sólidos, densidade relativa do HPI
e alguns outros aspectos. Aplicação em mar, como eu falei para vocês, limitado, para não dizer inexistente, né? Aqui os dados operacionais do BCP, você vê aqui, ó, que a densidade relativa aqui até 35 graus PI, ou seja, ele trabalha muito bem com óleo pesado, médio e leve, tá? Para os óleos muito leves, que ele não trabalha tão bem, então ele já tem um range de atuação maior, você vê que a profundidade dele consegue trabalhar melhor, a nível de produção ele é parecido, a nível de temperatura ele tolera menos por conta do elastômero, tá? Então aquela borracha ali, ele acaba não permitindo que o BCP ele trabalhe em temperaturas mais elevadas. A tolerância ao gás é boa, a operação com sólidos excelente, contorna muito bem, e ele tolera trabalhar em lâminas rasas, assim, em rios, em 50 metros, talvez assim você consiga utilizar ele bem. E 50 metros que eu digo lâmina d'água, tá? Aqui no Brasil, sinceramente, eu não vejo, mas lá fora eu não duvido não. Então aí faixas típicas, tá? Daí só está textualizando o que a gente viu naquela tabela. E a comparação de custos, tá? É essa tabela aqui que está mais defasada a nível de custos. A gente pode multiplicar aí pelo menos por 10 aí esses valores, tá? Já por conta da inflação do período. Esses dados aí são dos anos 90, provavelmente, tá? Então eles estão aí pelo menos aí 2 décadas defasados, pelo menos, né? Para não dizer 3. Então aqui, como vocês podem ver, o custo, né, do BCP, ele é menor na maior parte dos casos. Aqui para não dizer todos, né? Então aqui, ó, menor, tá? Então o custo operacional dele aqui é menor para essas faixas de profundidade. Mas nem sempre ele tem essa disponibilidade, a parte técnica é um pouco mais chato, depende da experiência da empresa, então a empresa às vezes ela consegue, já tem uma experiência maior, ela já tem mais profissionais qualificados a prestar uma manutenção para o bombeio mecânico, tá? Então depende, tá? Mas daí só para vocês verem uma avaliação aí de vazão e profundidade apenas. Mas a gente sabe que não é só isso que vai determinar a escolha desses dois métodos, tá? Então aqui, ó, o valor presente líquido, né? Algumas outras comparações de custos. Aqui, ó, vocês veem que o bombeio mecânico ele ganha do BCP na manutenção do equipamento de fundo e no custo operacional variável, né? Então, o que isso quer dizer? Ele é mais previsível, o bombeio mecânico. Tá? O BCP, por ter o elastômero e ele ser compressível, ele sofrer deformação elástica, por exemplo, em função do gás, então a RGL ela vai variando ao longo da vida produtiva do poço. Então você vai ter uma eficiência variável do BCP por conta disso. Já o bombeio mecânico, como normalmente ele trabalha num cenário com menor exposição de gás, ou seja, com uma RGL reduzida, ele é mais previsível, tá? Então aqui uma análise financeira comparativa entre esses dois métodos. E aqui por último os aspectos finais a favor e contra, tá, de cada um deles. Isso daqui eu acho que pode ajudar vocês principalmente a fazer os exercícios, né? Mas basicamente ele resume tudo que eu falei para vocês, tá? Então isso daqui é um resumão dos principais pontos a favor e contra do bombeio mecânico e do bombeio de cavidades progressivas, tá bom? Isso daqui são unidades instaladas no Brasil, esses números também devem estar um pouco desatualizados, mas basicamente nessa ordem de grandeza, né? Como vocês podem ver, a nível de quantidades instaladas no Brasil, o bombeio mecânico, ele é de longe o mais utilizado, tá? Em segundo vem o bombeio por cavidades progressivas, em terceiro com 6%, né? O BCP, o BCS 2%, gás lift contínuo também 2%, poços surgentes 2% e outros, né, que são aí os mais recentes, apenas 1%.
Então, aqui, esses vídeos são aqueles links, aqueles que eu já mostrei anteriormente. Então, aqui está o link dele no YouTube, depois para quem quiser utilizar, tá? Então, hoje eu vou começar falando também do nosso terceiro método de elevação artificial, que é o bombeio centrífugo submerso, tá? Esse sim, já no mar, ele é altamente utilizado, tá? Então, aqui, quando a gente parte para o cenário offshore, o BCS ele já tem um maior protagonismo, tá? Ele já acontece com maior frequência. Normalmente no mar a gente tem duas opções assim que são muito comuns, o BCS e o gas lift, tá? Então vamos começar vendo o BCS aí. Então o conceito dele ele se trata de um método de elevação artificial em que a energia é transmitida ao fluido através de uma bomba centrífuga posicionada no fundo do poço, acionada por um motor elétrico acoplado à bomba. Tá? Então, diferentemente do bombeio mecânico e do bombeio por cavidades progressivas, o motor agora se encontra no fundo do poço. Então, esse é o principal ponto. Vocês devem tomar nota. Os outros métodos, o motor está na cabeça do poço. Aqui, o motor está no fundo do poço. Isso faz toda a diferença, tá? Por isso que por isso que é facilitado a implementação dele no mar, tá? Então aqui um videozinho de como funciona. Deixa eu tirar aqui essa caneta para poder. Mais um vídeo aqui da Weatherford mostrando as condições operacionais, profundidade de 15 mil polegadas, a produtividade de 30 mil barris por dia, tá com um grau API de 10 e a uma temperatura de 400 Fahrenheit. Então essas são as condições operacionais que esse vídeo simula, né? Vocês veem uma árvore de Natal no topo, ele vai descendo, olha só, o motor. Então tem um cabo elétrico que desce nesse motor, esse motor faz essa haste girar, esse selo ali tem um lubrificante, esse é o separador de gás e aqui está a bomba que vai fornecer energia ao óleo. Então lá da superfície o que, que vem? Corrente elétrica, só, tá? Então esse cabo elétrico ele vai conduzir pelo espaço anular ao motor, tá? Que tem uma coluna de hastes ali. Então a energia mecânica é transferida por essa coluna de haste que vai passar aí pelo separador de gás, tá? Então ali onde é admitido o fluido, tá? Então o gás ele é expelido pelo espaço anular e por dentro da bomba só passa o óleo, tá? Então olha só esses estágios da bomba. Essa bomba ela tem o mesmo princípio, o mesmo formato, a mesma geometria de uma bomba d'água que a gente usa em casa, tá? Só que normalmente essa bomba doméstica ela só tem um estágio. Essa daqui ela é composta por vários estágios, né? Como vocês puderam ver aqui, ó. Então aqui é admitido, né? E aqui é separado. O gás sai pelo espaço anular e o óleo aqui pelo meio. E aqui são estágios que vai abrir, ó. Tá vendo? Então normalmente uma bomba doméstica só tem uma dessa daqui. Daqui tem várias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Eu já vi bomba aí com 160 estágios, tá? Então vai depender da profundidade. Então quanto mais profundo for o poço, maior o número de estágios da bomba de uma BCS. Então aqui as principais características dele, né? Então primeiro, range flexível de vazão. Então você consegue gerenciar muito mais altas, médias e baixas vazões. É um método de elevação artificial muito mais flexível quando comparado ao BCP e ao bombeio mecânico. Aplicável em poços desviados, né? Ou seja, com ganho de inclinação menor ou igual a 3 graus a cada 100 pés. Tá? Ele tolera a inclinação de poços, mas ele não suporta grandes inclinações de poços. Tá? Para grandes inclinações de poços desviados, aí não tem jeito, aí é gas lift ou injeção de água. Tá? Então, métodos mecânicos já passam a não funcionar tão bem. Para passagens, no caso para passagem de revestimento, né, e menor ou igual a 1 grau a cada 100 pés para assentamento da bomba. Tá? Então, você tem essa distinção aí. Aplicável a poços com alta razão água-óleo.
Tá? Então, esse é um outro ponto positivo, ele trabalha bem com uma alta RAO. Aplicável a poços profundos, ele tolera muito bem, não é à toa que ele é largamente utilizado, inclusive aqui no Brasil. Tá? É um dos principais métodos no mar. Tá? No mar. Não apresenta partes móveis na superfície, aplicável em áreas urbanas. Ele é muito mais discreto também. Tá? Os vazamentos na superfície são inexistentes. A nível de segurança operacional, ele é muito bom também. Ele é bastante assim controlável, seguro e contínuo. Automação, supervisão e controle é relativamente simples. Então você consegue automatizar, controlar através de um notebook, você consegue digitalizar esse processo de um poço com uma BCS instalada. Tá? As limitações, né? Primeiro, né, o custo. Comparado com os outros, ele é bem mais caro, por isso que ele está em outra classe, né? É o segundo patamar de método de elevação artificial. Ele tem restrição de areia, tá? Ele trabalha bem com gás ali, como vocês viram, ele tem um separador, ele trabalha bem com água, tá? Mas com areia você vai acabar com a vida útil dele rapidinho. Com areia, dos que trabalham melhor é o Gas Lift, que a gente vai ver, mas tem que botar o Gravel Packer ou o BCP. Tá? Se é um campo um pouco mais raso, BCP. Se é mais profundo e tem gás, é Gas Lift com Gravel Packer. Tem problema com alta razão gás líquido, né? Uma alta RGL, é aquilo, ele tolera gás, ele consegue separar, mas quando você tem muito gás, aí não tem jeito. Problema com alta viscosidade, o BCP ele trabalha melhor com isso e o bombeio mecânico ainda melhor com alta viscosidade. Limitações de temperatura, até porque o motor está lá embaixo, tá? Então, como o motor está dentro do poço, você não pode expor ele a temperatura muito, muito elevada. Requer uma fonte de eletricidade estável de confiança. Então, com certeza, não é a que a Light vai dar, que a Enel vai te dar, ou sei lá, aqui é CPFL o nome da empresa. Acho que aí de Cabo Frio até mudou, né? Não lembro. Já foi amplo, já foi, acho que está na terceira concessão. Hein? Então é importante a empresa gerar a própria eletricidade, tá? Ela consegue gerir e dar uma estabilidade melhor. Para reparar qualquer equipamento do conjunto do fundo é necessária a retirada de toda a coluna de produção. Tá? Então isso daí é uma parada operacional, pressupõe você parar de produzir e com isso você vai parar de gerar caixa. Então aqui, não vou, só deixa eu ver até onde, só vou até esse slide aqui. Então aqui, gente, vocês lembram que a gente viu até inclusive na reunião, desculpe, na revisão que nós fizemos aí ontem. Então uma coisa é a curva disponível, de pressão disponível, que é a IPR, disponível aonde? No meio poroso, no reservatório, tá? Então ela começa no reservatório e ela acaba no poço, essa representação gráfica daqui, ó, tá? Já essa outra representação gráfica, ela começa no poço e acaba na superfície, tá? Então, quando elas não se cruzam, quando não há interseção entre a TPR e a IPR, quer dizer que não há surgência, tá? Então, o que deve ser calculado? Deve ser calculado, tá? Qual é a vazão mínima economicamente viável para eu colocar uma BCS, tá? Então, ali, o que é uma vazão minimamente viável na perspectiva econômica? É aquela que paga todos os custos e eu consigo ter um mínimo de lucro. Tá? Aí vai depender, cada empresa estabelece o que é um mínimo. Depende, se for uma empresa grande, ela consegue reduzir a margem de lucro porque ela tem vários campos, ela tem vários poços. Se for uma empresa pequena, ela tem que aumentar a margem de lucro dela. Então você vai definir aqui com base no preço do petróleo, com base na política energética do país, enfim, você vai ter que levar vários aspectos políticos e econômicos para estabelecer qual é a vazão mais viável. Estabelecida a vazão, você vai ver, ó, você traça uma reta e você vai ver que essa variação de pressão tem que ser a capacidade volumétrica da bomba, tá? Para você trazer essa curva para cá. Então, essa diferença, você traçou uma reta que, olha, a vazão tem que ser essa, sei lá, de 2.000 barris por dia, tá? Então, 2K
de BPD, barras por dia. Você traçou aqui, você traça uma reta até você chegar aqui. Aí você vai ver aqui esse diferencial de pressão é a capacidade que nós vimos, por exemplo, aqui, ó, de uma eficiência, né, se for aqui pegando o exemplo do BCP, né? Então você vai pegar e diluir aqui, tá vendo? Essa pressão aqui, por exemplo, do BCP. Mas a gente vai ver nas próximas aulas aí como calcula isso também para o bombeio centrífugo submerso. Aqui, só para concluir, tem duas possibilidades. A gente pode ter um bombeio centrífugo submerso, que é essa que ele está diretamente, ele está verticalizado, né, a uma plataforma. Você pode ter até algum painel de controle ainda aqui na plataforma, mas só a parte elétrica. Na verdade, é que a cabeça do poço está aqui em cima, tá? Você estende essa cabeça do poço até a plataforma. Aqui não, a cabeça do poço é a árvore de Natal, né? Então a árvore de Natal aqui está na plataforma, aqui a árvore de Natal ela está no subsolo. Então aqui a gente pode chamar uma de BCSS, bombeio centrífugo submerso submarino, tá? Então isso aqui é uma distinção. E aqui quando está em terra não tem muito segredo, tá? Em terra ele vai seguir como se fosse isso daqui, uma BCSS, tá? E já você vê direto. Aqui, se a lâmina d'água for ligeiramente rasa, tá? Você bota aí cerca de 50 metros, talvez valha a pena de você fazer um tie-back, né? E estender a árvore de Natal até a plataforma, tá? Então, para a aula de hoje é isso. Vou parar a gravação.